mais um programa Top Zen, hoje com uma presença muito especial. Estou aqui ao lado do Major Olímpio. Hoje ele é deputado federal, mas foram muitas ações já dentro da política e dentro da própria Polícia Militar também. Quanto tempo de Zona Norte? Olha, eu cheguei na Zona Norte em 16 de fevereiro de 78, o dia que eu comecei a fazer a Academia do Barro Branco. Então, já vão para 40 anos de convivência aqui na Zona Norte. Aliás, eu nasci em Presidente Venceslau. Quando eu passei para vir para a Academia do Barro Branco, eu vim para a Zona Norte e nunca mais saí daqui. Terminei a Academia do Barro Branco em 82, trabalhei em várias regiões, mas sempre morando na Zona Norte. Por que Zona Norte? A gente fala aqui para um público que basicamente está aqui localizado nos bairros da Zona Norte de São Paulo, por isso o programa Top ZN. E eu gosto de abrir o programa com um entrevistado dizendo por que escolheu essa região para se viver. Muita gente fala do clima, né, que parece o interior, que a gente conhece todo mundo. Quais foram os seus critérios para ficar aqui? Olha, em primeiro lugar, foi a primeira região que eu vim morar em São Paulo. E a Zona Norte realmente é apaixonante. A gente não escolhe a Zona Norte, é escolhido por Deus para estar na Zona Norte. Eu sou muito suspeito em relação a isso, porque eu sou muito bairrista. Se abre um bar, um restaurante novo, eu vou, eu prestigio, eu digo para os amigos ir, eu fico tentando trazer as pessoas que não moram na Zona Norte para vir comprar o seu imóvel, morar na Zona Norte, exatamente porque a gente está, hoje a Zona Norte só é menor que a Zona Leste em população. A Zona Norte, no último censo, passou a Zona Sul em população. A Zona Sul deu 2.150.000 habitantes, a Zona Norte 2.250.000 habitantes. Uau! Tá? Então a Zona Norte ela cresceu muito, mas continua com aquela característica realmente da cidadezinha do interior. Então é muito gostoso, é prazeroso. Sob um aspecto da minha atividade profissional, aí a gente recomenda mais, que os menores indicadores de criminalidade ainda estão na Zona Norte, graças a Deus. Então, às vezes, até a gente desarma o espírito. Eu vejo quando eu passo a ponte, eu passo o Rio Tietê, parece que eu cheguei em casa. Não, isso é uma sensação e é muito agradável mesmo. E é muito gostoso você ir nos lugares, você conhecer as pessoas, você chamar as pessoas pelo nome, você chamar o amigo pelo apelido. Eu acho que está faltando muito isso no mundo, que é de calor humano entre as pessoas. E aqui na Zona Norte, principalmente após morar alguns anos, você vai se sentir assim. Com certeza, é isso que a gente tem visto aqui no programa e tem mostrado para vocês, né, nossa amada região. Falando em segurança, e você tem muito mérito para falar sobre isso, a gente vai entrar num tema que é o desarmamento. Isso tem sido muito polêmico entre as pessoas, porque tem quem defenda, quem é muito contra, principalmente quando a gente fala dos empresários que tinham seus estabelecimentos seguros, mais seguros, entre aspas, por ter o porte legal de arma. Como que você enxerga, e aí eu estou te pedindo a sua opinião pessoal, e depois, claro, que você traga também a sua visão enquanto deputado federal sobre essa lei. Olha, até 97, quando veio a Lei 9437, não era nem crime o porte e a posse ilegal de arma. Era uma contravenção penal. Aí nós tivemos o início das campanhas de desarmamento, que eu chamo de farsa das campanhas do desarmamento. Eu digo isso porque em 97 eu lancei um livro chamado Reaja, Prepare-se para o Confronto, que naquele momento eu estava na ativa da polícia e eu saí brigando de frente justamente com essa hipocrisia das campanhas de desarmamento que estavam iniciando naquele momento. Fui muito prejudicado. O Mário Covas era governador, me perseguiu, me fui transferido, punido. Uma série de coisas que eu estava dizendo. Isso é uma farsa. Nós estamos desarmando o cidadão de bem e dando condições para o marginal
agir à vontade. Aí veio a Lei 9437, que criminalizou o porte e a posse de arma. Não contente com isso, em 2003 veio o Estatuto do Desarmamento, que a ideia era proibir totalmente a posse e o porte de armas de fogo no nosso país. E mais ainda, a hipocrisia governamental naquele momento, eles tinham a certeza, nós vamos fazer um plebiscito com a população, fizeram a lei, e depois falaram, vamos fazer um plebiscito em 2005, um referendo em relação ao comércio de armas e munições no Brasil, na certeza que a população brasileira ia falar, não, acaba realmente com isso. E ali, esses desarmamentistas hipócritas tomaram uma pancada da população brasileira. 69% da população brasileira disse não à proibição do comércio de armas e munições. Agora, a lei do jeito que ela ficou, a autoridade policial, o delegado de Polícia Federal, que quem pode conceder o porte de armas, ele tem uma coisa chamada o poder discricionário, que é a capacidade dele entender conforme a conveniência da administração se dá ou não o porte de armas. E aí começou a ter a grande hipocrisia. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, no ano de 2016, no último ano, foram emitidos só 80 portes de armas. No Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, foram emitidos 22 mil. Devido ao que se deve essa diferença? Hipocrisia. Então o Ministério da Justiça, principalmente esse período todo que teve o PT, 12 anos à frente do governo, e dizendo, não, nós estamos compromissados com os direitos dos humanos e aquela coisa toda, e coitadinho, e as pessoas não podem se defender. Então, essa restrição fez com que o próprio Ministério da Justiça também tivesse essa política e essa pressão sobre a Polícia Federal. Alguns estados um pouco mais flexível, aqui em São Paulo praticamente fechado. O que acontece em relação a isso? As pessoas ficaram mais vulneráveis. As pessoas de bem. O cidadão de bem, o bandido absolutamente tranquilo. Tá? Eu sou um desses que está tentando renovar esse Estatuto do Desarmamento, inclusive flexibilizando a porte e o posse de armas. Por exemplo, é o projeto que tira do delegado de Polícia Federal essa condição de livre discernimento se vai conceder ou não. Eu digo no meu projeto, se cumprir todas as regras, o poder público é obrigado a te conceder o porte. É como você vai fazer um exame para habilitação, você passou no exame psicológico, você fez o exame prático, você passou no exame de conhecimento da legislação, não cabe a autoridade de trânsito dizer, olha, mas eu não quero, então nesse momento eu não vou te dar a carteira de habilitação. É exatamente isso que nós queremos para o porte e a posse de armas. A grande mentira, a grande farsa do desarmamento naquele momento, as campanhas falaciosas, eu lembro da hipocrisia toda, a Xuxa estava na Rede Globo e no auge, então houve passeata no Rio de Janeiro, 300 mil pessoas, tudo de branco, com a pombinha da paz, a Xuxa no meio cercado de capanga armado para não ser sequestrado, roubado. Isso é hipocrisia. Como a lei diz hoje, se você tem dinheiro para pagar segurança privada, o teu segurança pode andar armado. Então ele pode te proteger. 99,9% da população não tem a condição financeira para pagar por seguranças armados. Ou seja, fica desprotegida, enquanto a população, alguma parcela... Sim, a população fica muito vulnerável. De 2005 para cá, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que se imaginava e se dizia nas campanhas, olha, vai diminuir a violência, a criminalidade, a morte de pessoas. Ao contrário, nós estamos com 60 mil mortos ano no Brasil. Não tem nenhum país onde tenha guerra externa entre nações ou revoluções internas, onde se matam 60 mil pessoas por ano, como no Brasil. O Brasil é campeão mundial
em homicídios, em latrocínios. Tá? Nós temos um registro, só no estado de São Paulo, registro de 1.000 estupros mês. E, por exemplo, o crime de estupro, de cada 4 casos, apenas um é notificado. Então, o que nós estamos falando de 1.000 por mês, nós temos 4.000 por mês, 48.000 por ano. É essa realidade que nós estamos vivenciando. E o que não dá para suportar é essa hipocrisia do politicamente correto, de dizer, olha, vamos só para uma cultura de paz. Todos nós queremos uma cultura de paz. Esses hipócritas, no Estatuto do Desarmamento, queriam desarmar, queriam que algumas regiões o policial trabalhasse desarmado. Queriam que a segurança privada, por exemplo, a segurança de banco, de transporte de valor, fosse desarmada. Sem condições. Como até hoje querem desarmar as guardas municipais. Isso é para favorecer quem? O cidadão? As pessoas que estão se deslocando? Não, é para favorecer o crime e o criminoso. Só que... E continuam tendo acesso normalmente. Olha, nós temos uma perspectiva que hajam pelo menos 16 milhões de armas clandestinas no nosso país. Eu disse 16 milhões. É muita coisa, gente. Então, hoje, quando vocês veem aquelas barbáries com fuzis no Rio de Janeiro, em São Paulo você ainda não tem essa guerra com tantos fuzis, porque São Paulo é muito grande, a cidade de São Paulo. O rio é menor e a topografia não ajuda, então tem que ter ocupação dos morros. Então é quadrilha brigando com quadrilha, e aí vai sofisticando o armamento. E aqui em São Paulo tem território para todo mundo, que a grande coisa é a disputa do tráfico de drogas. A disputa de espaço do tráfico de drogas. Então as pessoas veem menos fuzis em São Paulo, mas nós temos muito mais criminosos armados no estado de São Paulo do que no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, desesperadamente, nós tivemos no estado de São Paulo, até a meia-noite de hoje, 66 policiais militares foram executados esse ano. 66. E 54 tentativas de homicídios, com policiais que ficaram feridos gravemente, estão baleados ou estão numa cadeira de rodas, só nesse ano. Pior que no estado de São Paulo, só no Rio de Janeiro, que nós já passamos de 100 policiais mortos, e nós ainda estamos no mês de agosto. Então, esse é o sentimento. A população sabe disso, a população está em torno de uma guerra. Agora, as autoridades constituídas fazem pouco, e muita gente ainda fica querendo tirar minimamente a segurança daqueles que têm. Então, por isso que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de esclarecer a população. Quando te falarem em relação ao desarmamento civil da população, quem promoveu o desarmamento civil na população para implantar a ditadura, para subjugar a população, foi Mao Tse-tung, foi Stalin, foi Hitler. Hitler começou a dominação e invasão e o desarmamento da população para implantar o nazismo e a supremacia da raça ariana. Então podem ter certeza, grandes ditadores, sanguinários ditadores, sempre tiveram a estratégia de desarmar a população civil para não ter nenhuma reação e depois subjugá-la. Não tem nada, esse manto de dizer, olha, nós estamos envoltos por uma cultura de paz. Paz é o que não tem nessa história. E isso é uma grande farsa em relação a isso. Mas a população brasileira está reagindo. Você sabe que hoje o projeto que revê o Estatuto do Desarmamento é o projeto com mais acessos e incentivo no site da Câmara dos Deputados para que seja votado. Ele não deve ser votado agora esse ano, 17 e 18, né? E eu não me aguento, eu digo a verdade mesmo, porque para ganhar a eleição para a presidência da Câmara, o Rodrigo Maia, que é o presidente, fez um acordo com o PT, com o PCdoB e com a Rede. E eles, como são contrários ao Estatuto do Desarmamento, não querem que vote a redução da maioridade penal, não querem que acabe com o auxílio reclusão, o Bolsa Ladrão que é dado para o preso que
está cumprindo pena, não quer que acabe a saidinha temporária Nas datas presos. comemorativas. Então, o presidente da Câmara hoje não deixa, a pauta é dele, então não quer pautar esses projetos. Então também tem uma oportunidade aí. Se você que está nos assistindo, e são milhares e milhares de pessoas, também entre em contato, entre no site da Câmara dos Deputados, peça lá para o presidente, por que não pauta? Sabe por quê? Porque se pautar esse projeto, nós vamos aprová-lo. Que a população brasileira está querendo soluções. Só conversa mole, só dizer eu sou da paz, não está resolvendo. Você já imaginou alguém trocar o seu instrumento de trabalho por cesta básica? Vocês acham de fato que faz essas campanhas? Olha, campanha de desarmamento. Entregue sua arma e ganhe uma cesta básica. Imagine o marginal descendo o morro com um fuzil nas costas. Olha, eu vou aderir à campanha da paz. Estou aqui entregando uma cesta básica. É um fuzil que ele paga hoje 30 mil reais no mercado negro. Né? Fuzil que a polícia não tem fuzis desta forma, os marginais têm. Não se esqueça, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca. Os nossos portos e os nossos aeroportos completamente devassados. Então, nós não temos controle de fronteira hoje. Entra a arma que quer, a hora que se quer. Ela só não vai para o cidadão de bem. O cidadão de bem fala, eu não vou me armar se eu não tenho porte de arma, e daí eu vou pegar uma pena de 2 a 4 anos. O cidadão de bem não quer se arriscar isso. Agora você acha que o bandido, que ele pega um fuzil, ele vai assaltar uma agência bancária, um carro de transporte de valor, ele vai fazer um sequestro, ele está disposto a atirar e a matar, mata policiais, mata o cidadão. Ele está lá, isso pode dar uma pena de até 30 anos, ele está preocupado com a peninha acessória de 2 a 4 anos por causa do porte ilegal de armas, a posse ilegal de armas? De jeito nenhum. Então essa lei, ela só inibiu o cidadão de bem. Então o cidadão de bem, ele ficou completamente impossibilitado de se defender. Aqueles que podem ter ainda a sua posse de arma e não um porte, que era o antigo e chamado porte domiciliar, você falou dos comerciantes, do empresário, desde que ele seja o titular do estabelecimento, ou tenha a direção do estabelecimento, esse só pode ter a posse da arma para defesa dentro do seu estabelecimento ou dentro da sua casa. E nós já tivemos caso que o cidadão, ele para se defender e defender a família, ele usou a arma dele e aí os marginais fugiram. Ele saiu na rua correndo atrás dos marginais, a polícia o prendeu, porque daí ele já estava na via pública, então era porte de arma. Nós tivemos em Santos um atleta de tiro, que ele estava com a arma dele, que ele participa de competição. Chegando em casa, ele percebeu umas pessoas, enquanto a mulher abria o portão para eles entrarem na garagem, que ele seria abordado. Ele carregou e municiou a sua arma, ele foi baleado, e baleou também um dos marginais, a sua esposa o socorreu, depois já no hospital, fazendo a cirurgia, foram botar uma algema nele, porque ele estava ele não poderia estar usando a arma, aquele atirador, em público. Então isso é uma tremenda hipocrisia. A mulher dele foi presa também por alterar o local de crime, porque tirou ele do banco do motorista baleado, assumiu ela e foi socorrê-lo. E como coautora do porte ilegal dele. Eu estou dizendo isso por causa de isso são coisas altamente comprováveis que a mídia toda mostrou, não mostra com intensidade, mas é verdade. Então por que nós precisamos alterar a lei, flexibilizar esse estatuto de desarmamento? Ninguém quer a posse incontrolada das armas. Como um automóvel, você tem que ter um registro, você tem que ter um registro. E uma outra coisa, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Então, se deu vida à arma no Brasil, como, olha, as armas matam. Não. É o comportamento equivocado, marginal. Hoje, um bandido que está num farol, ele não tem sentimento humano nenhum
em relação à vítima que pode estar passando dentro de um carro, numa bicicleta, numa Por motocicleta. uma briga boba, Não. uma discussão... O único, não, que isso nada. O único sentimento que tem é o sentimento de pressão, de preensão do dedo indicador para puxar um gatilho. O cara passa, se ele falou, não gostei do carro do bacana, não gostei do carro da madame, né? Às vezes a pessoa está com o som do carro ligado, ou está cuidando dos filhos, como eu já tive caso de uma amiga que ela pegou o filho na porta da escola, ela não ouviu quando se bateu com o vidro, e ela pegou, avançou com o carro, ela tomou um tiro, né, que arrebentou, graças a Deus, da vida, mas arrebentou o rosto todo da moça, com o filho no bebê conforto atrás. Então, os marginais se sentem cada vez mais impunes. E o Estatuto do Desarmamento, eles não, é o que eu estou dizendo, uma pena acessória de tomar uma pena de 2 a 4 anos por estar portando uma arma, de 4 a 8 se for uma arma de calibre restrito, por exemplo, um fuzil. Isso não é nada para quem está indo para uma pena de se arrisca não, e mata pessoas, o que poderia dar 30 anos de pena. Mas é isso. Nós chegamos na hipocrisia desse atual Estatuto de Desarmamento e a sua regulamentação a ser discutido não ter o porte de arma para os profissionais da segurança pública quando não estivessem em serviço ou quando já estivessem aposentados. Ou seja, você vai para o enfrentamento da criminalidade e depois, na hora que termina o seu turno de serviço, esses hipócritas queriam que os policiais ficassem desarmados. Porque a gente age ao longo de 30, 40 anos de profissão e a vingança vem junto ao longo do caminho. De marginais que nos enfrentaram, de marginais que foram presos, né? E isso nós tivemos que lutar muito e continuamos a lutar. Vocês vejam que até hoje a regulamentação do porte de arma, por exemplo, de agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância, de guardas municipais, ainda não tem a plenitude do porte fora de serviço. E tudo isso se chama verdadeiramente hipocrisia. É tirar do cidadão de bem, incluindo os profissionais da segurança pública, o sagrado direito legítimo à legítima defesa. É para se defender, não é para sair promovendo violência. E as estatísticas, tantas vezes, na maioria das vezes, a simples exibição de uma arma de fogo, ela afugenta o adversário, o marginal. E isso não se torna uma estatística. Não é? Cada vez que um policial ou um cidadão armado saca a sua arma e com isso evita a prática de crimes, você não tem um registro, um boletim de ocorrência feito por aquilo. Então muitos desses hipócritas de plantão diziam, olha, de cada 15 casos que alguém reage, em 12, 13 casos, quem reage se dá mal, acaba ferido ou morto. Isso não é verdadeiro, foi feito simplesmente uma amostra quando se começaram essas campanhas em 95, 96, e que não se traduz em verdade. Então, logicamente, ninguém quer que se faça uma reação intempestiva. Se você está desarmado, você vai reagir contra uma pessoa armada, você vai ser executado. Agora, se você tiver preparo, e isso que a gente sempre defendeu também, né? Você precisa ter preparo, você precisa ter treinamento para se defender, seja com o que for, com arma de fogo, de forma muito especial, você conhecer, você dominar, você saber sacar com rapidez, você saber fazer tiros com precisão. Então é o que eu digo, as pessoas matam as pessoas, armas por si só elas não têm vida. E o que nós temos que evitar é a arma na mão do criminoso. E é isso que nós estamos defendendo sempre, pedindo para a população, se esclareça, não entre nessa política demagógica, hipócrita de dizer, olha,
nós vamos ser contra o armamento para a população, para o cidadão de bem. Nós somos a favor do controle, da exigência de preparação, de habilitação para as pessoas. E isso é uma opção. Ninguém estará obrigado a usar armas de fogo ou a portá-las. O que não se pode tirar é o direito do cidadão de se defender, de defender a sua família, de defender a sua propriedade. Até porque o sistema de segurança pública no país, por a lei ser inadequada, por não ter investimentos governamentais, por falta de estrutura das polícias, é muito deficiente a segurança pública no país. E o que nós fizemos com o Estatuto dos Armamentos foi colocar numa situação de vulnerabilidade mais ainda o cidadão. A lei é incompetente, a polícia não age, o Estado não dá condições e eu proíbo o cidadão de se defender. É o que está acontecendo no Brasil. O resultado, 60 mil mortes ano. É o que está acontecendo, mas tudo isso pode ser mudado. E essa é uma das propostas do Major Olímpio, é isso que ele tem trabalhado muito enquanto deputado federal, desde a época de deputado estadual, né? Você tem trabalhado muito em prol da segurança do povo. E o que a pessoa que está assistindo essa matéria, o cidadão de bem que está lá, esperando para ter de volta o direito de se defender, o que ele pode fazer para ajudar você e assim como outras pessoas que lutam para que mude essa lei? Não para deixar armadas todas as pessoas e nem favorecer a criminalidade, mas sim para esse armamento, como você disse, um direito legal da autodefesa. Olha, gente, entre no site da Câmara, acompanhe nas nossas mídias sociais, incentive a população para que a gente vote o projeto de lei 3722, que ele é a revisão do Estatuto do Desarmamento. Não é arma indiscriminadamente para todo mundo, não. Isso o marginal já está. É exatamente você ter um controle mais racional e você não tirar o direito do cidadão de bem se defender. Participe, se mobilize, incentive a participação e vamos não no politicamente correto, mas no socialmente necessário. Vamos proteger, sim, os direitos. Nós somos pelos direitos humanos, mas primeiro os humanos direitos. É isso que nós queremos. A proteção e o bem-estar. Repete, Major. Nós somos pelos direitos humanos, mas em primeiro lugar os humanos direitos. Perfeito! Essa é a nossa briga aqui no programa Top ZN com a participação ilustre, deputado Major Olímpio, ele que tem feito coisas grandes pela Zona Norte de São Paulo e agora a nível Brasil, tá? Eu quero te agradecer muito pela sua presença com a gente, por esclarecer um tema tão importante e que muitas vezes nós, enquanto cidadãos, não temos realmente o discernimento de entender através das mídias, do que os jornais escolhem passar, o que é certo e o que é errado. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Estou à disposição sempre.